Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Educational Leaders Podcast, o podcast dos líderes educacionais do Brasil. Eu sou Marcos Talarico, estou junto com o Salomão Borges para acompanhá-los nessa jornada de hoje. Hoje, estamos aqui com o Edelvis Luna, diretor-geral do Colégio dos Jesuítas em Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, uma instituição de destaque ligada à rede jesuíta de educação. Nesse episódio vai ser um mergulho profundo em temas muito atuais e desafiadores para a educação. Vamos falar sobre as habilidades do século XXI, como as escolas podem se adaptar às novas demandas de ensino e, claro, como a saúde mental dos alunos, professores e gestores devem ser preservadas em meio a tantas transformações. Muitas escolas confessionais estão passando por dificuldades no Brasil, mas esse não é o caso da escola que Edelvis lidera. Edelvis conseguiu reinventar a escola, ampliar o número de alunos, a percepção da marca da instituição na cidade, que é uma grande referência. O professor Edelvis tem uma vasta experiência em gestão escolar, tendo atuado em diversas frentes no setor educacional, desde professor até secretário de Estado adjunto de Educação em Minas Gerais. Seu olhar sobre educação, sempre inovador, é crucial para entendermos as mudanças que estão moldando o futuro das nossas escolas. Professor Edelvis, seja muito bem-vindo e vamos começar. Primeiro, me conta para nós um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Valeu, muito bem. Muito obrigado, Marcos. Obrigado também, Salomão, por esse convite para estar aqui com vocês, batendo esse papo super agradável também com as pessoas que nos acompanham. Muito bem, assim, eu digo que eu sou um professor nato, filho de professora e, portanto, já desde minha infância, aquelas brincadeiras de ser professor, de dar aula e, de certa forma, até de liderar nas brincadeiras da rua, com os irmãos, com os amigos, isso era coisa que já me pertencia desde a infância. Passei por um processo de formação presbiteral, ou seja, traduzindo, estudei para ser padre durante muitos anos, fui até, depois da filosofia, a faculdade de teologia, até a metade da faculdade de teologia. E mesmo nesse período de vivência da vocação sacerdotal, eu tinha ali, né, já uma experiência, digamos assim, professoral, porque trabalhando nas diversas pastorais, com pessoas, com grupos, você está sempre liderando, motivando, incentivando as pessoas, vivendo ali um movimento que se assemelha muito depois ao movimento do professor em sala de aula. Comecei a ser professor ainda muito jovem. É engraçado que um episódio assim, eu estava ainda no seminário e na escola onde eu estudava, as aulas de ensino religioso na terceira série do ensino médio, eu eu dava essas aulas e tinha um trabalho ali com a professora, que era uma parceria, era uma coisa muito legal, muito bacana. Foi minha primeira experiência, digamos assim, como professor. Daí para cá, fui vivendo outras experiências, sempre trabalhando, sempre militando, como eu gosto de dizer, na escola católica, confessional católica, e na escola pública. Então, são minhas duas experiências, que são dois universos muito distintos por si só. Primeiro, pela laicidade da escola pública, pela particularidade de infraestrutura e, eventualmente, a ausência dessa infraestrutura, e, em contrapartida, do outro lado, sempre escola confessional. E, embora seja confessional, as escolas católicas não são escolas catequéticas, digamos assim, são muito respeitosas, né? Não são escolas proselitistas, e com um nível educacional, de ensino, de acompanhamento do estudante sempre muito grande. Então, assim, esses dois mundos, eu digo que sempre me permitiram ficar com o pé no chão. E esse pé no chão é o que eu hoje dou muito valor na gestão. Daí para cá, nas minhas muitas experiências como professor, como gestor, como coordenador escolar, como vice-diretor escolar, tanto em escola pública quanto em escola privada. Escola pública, assim, nas experiências, duas experiências que eu tive de vice-direção, extremamente desafiadoras, porque eram escolas de intervenção, ou seja, algum problema muito grave tinha acontecido na escola, a direção da escola tinha sido retirada da escola, e aí a Superintendência Regional de Ensino faz uma intervenção direta, colocando um diretor e um vice-diretor interventores, né,
para resolver diversas questões que podem ser desde problemas com prestação de contas, gestão acadêmica, ruídos gigantescos na comunidade escolar. Então, desafios assim muito interessantes e extremamente formativos. Na escola católica, escola confessional, sempre, mesmo que começando como professor, daí a pouco ocupando algum cargo de liderança, como vice-direção, coordenação pedagógica, e atualmente diretor-geral do Colégio dos Jesuítas na cidade de Juiz de Fora. Como você bem disse, o Colégio dos Jesuítas é um destaque de marca, é um destaque de entrega acadêmica, é um destaque de gestão modéstia às favas, muito bem feita nesses dois setores, acadêmico e administrativo, sustentável, que é hoje um grande desafio que as escolas enfrentam, né? Então, essa é a minha experiência atual, é a minha grande felicidade, o Colégio dos Jesuítas, primeiro por uma vinculação, como eu disse desde o começo, umbilical, eu diria, à igreja e a todo o seu processo formativo na sociedade e o valor que isso tem. E eu digo que a minha grande alegria e minha grande satisfação, porque a Rede Jesuíta de Educação, que é uma rede com 17 colégios, presente em muitas grandes e importantes cidades do país, a maioria delas as capitais, é uma rede que traz consigo um princípio formativo de excelência que bebe nas fontes de Santo Inácio de Loyola, portanto, quase 500 anos atrás, com um critério de excelência que Santo Inácio estabelece para os primeiros jesuítas no mundo inteiro. Então, a minha grande alegria, a minha grande felicidade é estar numa grande, poderíamos chamar assim, uma grande organização, como é a Companhia de Jesus, militando dentro da educação da Companhia de Jesus, na particularidade da cidade de Juiz de Fora, e como diretor-geral, eu diria, animando aquela comunidade, provocando aquela comunidade e trazendo sempre através de insights, da própria experiência, de estudos, que inclusive o doutorado me favorece nesse momento, até trabalhando inclusive um tema que vamos falar aqui, que é a internacionalização de estudos, né? Que não passa somente pelas experiências pontuais de viagens internacionais, mas que passa também pelo currículo, por uma proposta de cidadania global muito grande. Então, essa é um pouco da trajetória do Edelvis, e só para encerrar, vale a pena destacar a experiência que você tinha citado anteriormente, né, como secretário adjunto de Educação do Estado. Minas Gerais viveu, e falo isso assim com muitíssimo orgulho, e em que pese há sempre posições contrárias do ponto de vista da gestão ou do ponto de vista até dos amores políticos de uns e outros, mas em que pese essa diversidade que a gente tem, e é louvável que haja e que respeitemos, posso dizer que fiz parte de um movimento de transformação da educação em Minas Gerais, iniciado no ano de 2019. Em 2019, com um sistema de pensamento de gestão da educação pública muito diferente do que o nosso estado já tinha enfrentado. Veja que em momento extremamente desafiador do ponto de vista econômico para o estado, naquela ocasião, em 2019, nós conseguimos fazer coisas até então inimagináveis no nosso estado, em Minas Gerais, com um sistema de gestão através das lideranças nas escolas, os diretores escolares, através da liderança dos superintendentes regionais de ensino, através da liderança do pessoal de inspeção escolar e, por óbvio, pelas mãos do próprio professor em sala de aula, no trabalho com os estudantes, com métricas muito claras de gestão, porque não se pode falar em gestão sem métricas claras, sem resultados desejados, factíveis e um processo muito bem feito, elaborado e perseguido para se alcançar aqueles resultados. E foi isso que naquela ocasião fizemos, né? Esse processo começou em 2019 em Minas Gerais, está em curso nesse momento. Eu tenho muito orgulho de ter sido secretário adjunto de Educação naquele start desse processo,
lá em 2019, né? Então, trouxemos para Minas Gerais, naquela ocasião, um resultado de IDEB que Minas não tinha alcançado até então, ainda que estivéssemos aqui remontando, usando uma expressão muito popular, a época das vacas gordas no estado, né? Então, com pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro, muita inteligência, muita força de vontade e trabalhando aspectos de gestão muito próprios da iniciativa privada, né? Assim, uma lógica de pensamento, de resultado da iniciativa privada no setor público, com todas as dificuldades que pesam sobre esse jeito diferente de fazer gestão no setor público. Conseguimos aí grandes resultados. Eu me orgulho muito de ter feito parte do início dessa transformação, me orgulho muito dos aprendizados que tive, das contribuições que pude levar, e como professor também, que sou de escola pública estadual, né? Eu sou professor da rede estadual de Minas Gerais, tenho muito orgulho das transformações que o nosso estado em termos de resultado. Como eu disse, em que pese críticas do ponto de vista político, mas é inegável os resultados que a gente tem hoje em Minas Gerais, fruto desse processo de transformação iniciado lá em 2019 e que todos nós, como professores em sala de aula, podemos experimentar e sentir. Então, eu gosto de falar para contar um pouco da minha história, e já paro por aqui porque o professor fala muito. Contando um pouco da minha história, eu gosto muito dessas duas coisas. O lugar da gestão na iniciativa privada, de um jeito diferente, cuidadoso e zeloso, que é a educação confessional, católica, mas com resultados, com métricas claras de gestão, de animação da comunidade e, ao mesmo tempo, os desafios e oportunidades muito próprios da escola pública, onde, como professor, no chão da sala de aula, mesmo tendo vivido uma experiência de gestão macro e máxima no estado em termos de educação, estar na sala de aula estava antes, continuo depois, para mim é um ponto importante de equilíbrio e para não tirar o pé do chão. E agora um recado rápido dos nossos apoiadores. Se você faz parte dos brasileiros que querem transformar a educação do Brasil, você não pode ficar fora da Educa Week. As maiores lideranças do setor público e privado se encontram para propor soluções e discutir os desafios. De 8 a 11 de outubro, na Educa Week em São Paulo. Acesse educaweek.com.br. Nosso foco vai estar, evidentemente, sobre as escolas particulares, mas eu me lembro que você comentou uma vez que você, enquanto era secretário adjunto, você pegou a pandemia. Sim. Se você puder trazer um pouco desse ponto, que eu acho que foi uma coisa que me sensibilizou ali, foi algo complexo, né? Sim, foi uma coisa excepcional. Ainda essa semana encontrei com quem à época era presidente do Cinep Minas Gerais, a professora Zuleika, por quem tenho grande carinho e estima, e estando no governo do estado foi uma importante interlocutora nossa do governo naquela ocasião, digo nossa, representando o governo de Minas naquela ocasião, com a rede privada. E, claro, os desafios foram imensos, gigantescos. Me lembro que naquela ocasião não sabíamos direito como enfrentaríamos a pandemia. Ninguém sabia, né? Do ponto de vista médico, os médicos estavam aprendendo a lidar com aquilo ali. Do ponto de vista educacional, os gestores estavam aprendendo a lidar com aquilo ali, inclusive uma educação remota. Eu falo que a pandemia ela foi um marco muito grande para o trabalho remoto, foi um marco muito grande para as questões de saúde mental, foi um marco muito grande para que todos nós nos reinventássemos. E os desafios naquele momento, os principais desafios, dois que eu destaco, o primeiro deles, como fazer a educação acontecer de maneira remota. A gente tinha pequenos insights, experiências, pesquisas aqui e acolá, mas não tínhamos uma robustez para tocar esse processo e virar, né, trocar a chave do presencial para o remoto. E o segundo ponto que eu destaco nesses desafios da pandemia era manter a qualidade do processo remoto. Primeiro, fazê-lo. Segundo, manter a qualidade disso.
Me lembro de uma certa ocasião, as coisas aconteceram muito rapidamente. Num final de semana, começamos o sábado pela manhã com um burburinho muito grande de pandemia. A coisa está chegando e as escolas tensas, os pais tensos por mandarem os filhos para as escolas, os gestores extremamente pressionados naquele momento. Me lembro que no domingo pela manhã, nós chamamos uma reunião de governo. Estávamos nessa reunião, naquela ocasião, eu, pela Secretaria de Educação, o professor Matheus, atual vice-governador do Estado, naquela ocasião, secretário-geral do Estado, homem da mais alta capacidade de gestão, por quem tenho profunda admiração também, e também, naquela ocasião, o secretário de Saúde do Estado e também o subsecretário de Vigilância em Saúde. Estávamos nós 4 numa mesa, conversando, articulando todas as questões. São Paulo já tinha sinalizado que aquela semana seguinte, isso era um domingo à tarde, e nos aguardando estavam os reitores das universidades estaduais, reitores das universidades federais, a rede privada, a rede municipal, Undime, macro lideranças. Nós conversávamos ali, fomos para essa reunião. O professor Matheus, naquela ocasião, ligou para o governador, dando ali o clima daquela situação. O governador determinou, então, que nós tivéssemos a segunda e a terça-feira como um momento de receber os estudantes nas escolas, acolher, orientar, e todo o governo se mobilizaria a partir da quarta-feira, inclusive com os servidores da cidade administrativa para o trabalho remoto, etc. Na segunda-feira tivemos uma reunião de secretariado com o governador e todo o direcionamento para a gestão da crise que era a pandemia na época foi dada pelo governador, e a liderança do professor Matheus desde aquela ocasião foi fundamental para que a gente tivesse um processo que, apesar das dificuldades daquele momento, fosse, digamos assim, dentro do possível, tranquilo. Destaco aqui que Minas Gerais, naquela ocasião, talvez juntamente com São Paulo, foram os estados que mais bem organizaram o começo do processo de acompanhamento do estudante. Me lembro que Minas Gerais é um país e muito diverso. A gente tem desde uma região metropolitana muito bem conectada, feita a região metropolitana de Belo Horizonte, mas nos rincões do nosso estado a gente tem estudantes que entram no transporte escolar e enfrentam estradas desafiadoras para chegar até a escola de zona rural ou, eventualmente, no transporte para a cidade. Como fazer chegar até esse estudante o material para a pandemia, o material para a atividade remota? Como alcançá-lo do ponto de vista remoto para que ele pudesse acessar as aulas? Nesse sentido, a Rede Minas, que é a rede oficial do governo do estado, passou então a exibir os programas através das superintendências regionais de ensino, na articulação com a Polícia Militar no interior do estado. Nós fizemos a entrega dos PETs, que é assim chamados, que eram o compilado dos componentes curriculares, das matérias dos componentes curriculares que esses estudantes iriam trabalhar, e os diretores de escola empenhados em fazer essas entregas. Enfim, teríamos horas e horas de conversas com exemplos e etc., mas eu destaco disso que a pandemia foi um momento para pessoas corajosas, para gestores corajosos, que com muita coragem, com muita força de vontade, fomos liderando os processos em que estávamos, quer seja do ponto de vista da macrogestão pública, quer seja do ponto de vista da gestão da unidade escolar ou até mesmo da sala de aula virtual que o professor gerenciou. Foi um momento de muita coragem, foi um momento de muitas dificuldades, mas sobretudo de grandes vitórias, e muitas delas vieram para ficar no processo educacional, como parte de ensino híbrido, ensino remoto, e aprendermos a fazer, na marra, muita coisa que diversificasse, sobretudo, o trabalho do professor em sala de aula, saindo daquela coisa muito manual e passando, em diversas escolas, consolidado esse processo, mesmo após o retorno das atividades presenciais.
Incrível. Bom dia, Marcos. Bom dia, professor Edelvis. Bom dia, Salomão. Muitíssimo obrigado pela presença. Você é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho um grande carinho e aprendo muito, já trouxe isso para você. Muito obrigado pela presença. Edelvis, você tem uma formação sólida e uma experiência robusta na gestão educacional. Na sua visão, o que é essencial para que os alunos de hoje adquiram as habilidades necessárias para um futuro tão incerto e desafiador? Essa é a pergunta do milhão. A gente não tem uma resposta só para essa pergunta, né? É fato que a gente tem muitas experiências bem-sucedidas, país afora, na iniciativa privada muito bem consolidadas, e também no setor público, já que o tempo todo eu estou brincando aqui com um lugar e outro, porque nós todos, gestores educacionais, sabemos que 80% da educação brasileira ela é pública e há que se falar da qualidade na educação pública também. Mas essas competências, essas habilidades, esse aprendizado, o processo de aprendizagem do estudante, ele é muito diverso, até porque a gente não está falando de um estudante só, a gente não está falando de um professor só, a gente não está falando de uma realidade só. Por isso que eu digo que ela é a pergunta do milhão. Talvez, Salomão, nos ajudasse a pensar um pouco essa resposta, o processo de intuir as realidades próprias daquela comunidade, com suas particularidades, quer sejam elas sociais, econômicas, seus principais desafios, suas principais potências, para entender junto com a comunidade escolar, ou comunidade ampliada para além da comunidade escolar, há escolas muito bem conectadas no lugar onde estão. Por isso a comunidade, nesse conceito, não necessariamente é a comunidade escolar, mas talvez uma comunidade ampliada, buscar essas respostas. Para não deixar de responder nada em relação a isso, dizendo que tem aí uma diversidade muito grande, eu posso dizer disso no Colégio dos Jesuítas hoje, a nossa experiência hoje. Posso te dizer que esse processo de aquisição dessas competências, dessas habilidades, olhando para o futuro, para o desafio do futuro, hoje nós encontramos nos jesuítas espaço em diversificação do uso de tecnologias em sala de aula, em que pese o não uso do celular atualmente, que é um benefício gigantesco, né? Assim, do ponto de vista da interlocução de um estudante com o outro, enfim. Mas, claro, fazendo uso do telefone também, quando orientado pelo professor. Ou, no nosso caso, né, de uma quantidade muito grande de tablets ou de lousa interativa do próprio estudante. E isso ainda é pouco para falarmos do resultado de um aprendizado focado nos desafios do futuro. Porque talvez um futuro de daqui 10 anos que estejamos falando para essa criança ou adolescente que está conosco hoje, ainda sequer esteja vislumbrado com clareza e sequer tenhamos as ferramentas ainda ou já em uso para que esse estudante alcance lá. No entanto, você pode até não prever o futuro, não ter as ferramentas do futuro, mas se você consegue oferecer ao estudante a capacidade de reflexão e de tomada de decisão do melhor caminho, fazendo a utilização de ferramentas tecnológicas, quais sejam as que temos hoje e as que teremos amanhã, eu tenho certeza que esse processo de preparação para o futuro está pronto. Infelizmente, não são todas as escolas que conseguem, com essa perspicácia e com um currículo intencionado, alcançar esses resultados. Mas posso te dizer que é o que vivemos no Colégio dos Jesuítas hoje, na cidade de Juiz de Fora, e temos uma entrega que, para além da entrega acadêmica atual, está projetada também no futuro dos estudantes e é uma expectativa de resultado nesse sentido, né? Obrigado. Muito tem se falado sobre uma gestão educacional inovadora. Falamos sobre formações de equipes. Como é que você enxerga? O que seria essa gestão educacional inovadora que tanto se fala? Pois é, a gestão educacional inovadora, ela acontece, na minha visão, dia a dia, ano a ano.
Se a gente fizer um sobrevoo aqui numa história próxima, recente, né? Eu, com 47 anos, na minha escola de infância, recebi as provas e as atividades lá rodadas no mimeógrafo. E aquelas provas rodadas no mimeógrafo com aquele cheirinho gostoso do álcool quando chegava, né, tinha acabado de rodar. Depois, como professor, ainda trabalhei com mimeógrafo, e o Xerox, a máquina de Xerox, era já uma novidade gigantesca. E a gente vai se lembrar aí da máquina de datilografar, depois da máquina de digitar elétrica, né? A gente vai se lembrar das fitinhas de correção da letra que você tinha digitado errado. Então você colocava a fitinha, batia em cima, ela corrigia. Depois a gente fala do computador e da dificuldade de acesso ao computador para os professores. Depois a gente fala da internet difundida como fonte de pesquisa. Depois da internet a gente vai falar tão rapidamente, tão aceleradamente de tantos recursos, e hoje nós estamos falando da inteligência artificial, e não é só de uma inteligência artificial, a gente está falando de 1000 possibilidades na inteligência artificial, e a gente está discutindo hoje qual que é o papel do ser humano, já discutindo, inclusive do ponto de vista ético, o papel do ser humano, o papel do professor nesse contexto de inteligência artificial. Então, talvez, Marcos, falar de gestão escolar inovadora seja falar da conclusão do ciclo de um ano, da preparação do próximo, da conclusão dele, da preparação do seguinte, da conclusão do seguinte, da preparação do outro, sempre com um olhar atento ao que a gente tem de inovação do ponto de vista de tecnologias, mas mais do que isso, do ponto de vista da inovação, da relação dos sujeitos no mundo em constante transformação. Então, isso é também por si só uma grande inovação. E falávamos da pandemia há pouco, a pandemia foi um marco nesse sentido. Ela trouxe para a gente, forçosamente, e muito rapidamente, assim, tipo, a pandemia está aí, reinventem-se e pensem no processo do estudante com alguma qualidade que seja muito próxima da que se tinha presencial. Então, talvez falar em inovação na gestão e etc., seja falar de um olhar atento do gestor para o ciclo que a gente não pode falar tanto mais de 5 anos. A gente até faz um planejamento estratégico para 5, para 3, para 10 anos, para 7 anos, o que seja. Mas veja que, do ponto de vista do planejamento estratégico de uma instituição, você tem que estar fazendo revisões desse processo dentro desse período, que seja de 3 ou de 5 anos. Você imagina um processo escolar sempre com novas ferramentas e com novas possibilidades da relação humana. Então, talvez seja isso, assim, a grande atenção do gestor estar conectado, o gestor estar conectado com as novidades. Novidades tecnológicas, novidades relacionais, né? E uma grande capacidade de ouvir as famílias, ouvir o estudante, mas mais do que ouvir, saber quem é a instituição, para onde ela caminha e como ela deve caminhar. Porque a gente tem, nesse processo de sensibilidade para a gestão inovadora, hoje uma equação difícil de fechar. Se você pensar uma escola com 1.000, 2.000, 3.000 alunos, ou 500 alunos que seja, você tem ali, talvez, 500 sentenças distintas, 3.000 sentenças distintas de modelo de escola e de alcance de resultado. Então, essa sensibilidade do gestor para a novidade da gestão precisa estar acompanhada também, inevitavelmente, de saber quem é aquela instituição, a que ela se propõe e como ela vai alcançar os seus objetivos. E aí o processo de junção família-escola, que tem que ser de escuta constante de ambos lados, precisa alcançar uma parceria, digamos assim, família-escola, entendendo essa escola caminha assim, tem esse processo. Eu, pai, eu, mãe, eu, responsável,
por esse estudante, entendo que esse modelo institucional coaduna com aquilo que eu creio e eu sigo aqui. Então, talvez seja isso, essa grande sensibilidade. E agora um recado rápido dos nossos apoiadores. Já pensou em dar vida aos livros escolares com viagens pedagógicas incríveis dentro do Brasil para cada série escolar? E internacionalizar sua escola com experiências nas melhores universidades do mundo? Seja no Brasil ou aprender no exterior, a SD Student Travel é a parceira ideal das escolas que querem levar a educação para um novo patamar. Siga nas redes sociais SD Student Travel. Vou falar uma coisa, eu tive lá no Colégio Jesuítas e uma coisa que eu vi extremamente inovador na sua gestão com a escola, primeiro foi uma atenção assim, que eu nunca vi antes aos detalhes. Você passando pela escola, ele olhou para a parede e falou assim, essa parede não tá bem pintada aqui, e ligou para não sei quem lá naquele momento. Eu olhei para a parede estava perfeita. Ele falou, não, eu não aceito, tem que estar perfeito, porque aqui vamos passar os alunos. Outra coisa que eu fiquei assim impressionado é a admiração dos seus colaboradores com você. De você saber o nome de cada um. Muitas vezes o nome das esposas, dos filhos. Foi um negócio assim, não tem como você não criar um vínculo afetivo. Eu acho que nada é mais inovador em liderar, e eu acho que, apesar de você não ter tocado nesse ponto, do que você ser um ser humano com todas as pessoas que estão em volta de você. Então, eu achei fantástico. Marcos. Obrigado. Professor, estamos vivendo uma verdadeira disrupção nos formatos tradicionais de ensino. Você tocou num excelente ponto. Eu queria saber como você entende que a família, as escolas, no caso, pode se adaptar a essas mudanças sem perder a essência, sem perder o posicionamento. Perfeito, eu acho que é isso, assim, saber quem você é, para onde você vai, que ferramentas você tem para chegar até lá. Eu falo que gerir uma instituição, qualquer que seja ela, que pode ser a sua instituição familiar, sua casa, sua família, ou gerir um país inteiro, a receita é mais ou menos a mesma, né? Então, do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista do cuidado para com todos, mas eu penso que é isso, assim, é saber quem você é enquanto pessoa, claro, isso vale, mas enquanto instituição. O que essa instituição é? O que ela quer? Para onde ela vai? Essas são perguntas fundamentais que, se a equipe gestora de uma instituição, uma empresa, qualquer que seja, ou a equipe gestora de uma família, né, as lideranças familiares, né, os pais, se não tiverem essa resposta clara, ou pelo menos em constante discussão, porque as respostas fixas, elas já não pertencem mais à nossa época, né? A resposta que a gente tem hoje não necessariamente tem validade daqui a um tempo. Então, elas precisam ser revisitadas. Acho que a grande questão é essa, saber quem a instituição é, o que ela quer, para onde ela vai. E do ponto de vista estratégico, quer seja na entrega da aprendizagem dos estudantes e na forma como fazê-lo, isso tem que estar explicitado o mais claro possível, porque isso para o pai é um valor, né? Isso é um valor. A gente não tem monopólio de um grupo só na educação do país. A gente tem uma diversidade muito grande, uma diversidade eventualmente até ideológica. Então, quanto mais clareza uma instituição tem do que ela é, para onde ela vai, mais ela explicita isso, mais fácil é para a família coadunar valores ou eventualmente refutá-los, né, e buscar uma outra escola que é sempre da liberdade da família. Eu destaco esse ponto, saber quem a instituição é, para onde ela quer ir e como ela vai, e explicitar isso para as famílias. Quando eu falo da instituição, eu estou falando aqui sobretudo do professor, porque a gente não pode deixar de destacar a figura do professor. Claro, estamos aqui entre gestores educacionais, né? Esse processo que, sobretudo, a SD olha com muito carinho
para as questões de gestão, de liderança educacional, isso é muito importante, isso é fundamental. Porém, a gestão precisa estar a serviço do trabalho do professor. Eu gosto de dizer no Colégio dos Jesuítas, nas reuniões gerais, sempre destacar a figura do professor. E eu digo, nós, educadores, que não estamos em sala de aula, trabalhamos para os que lá estão, porque a relação é do professor com o estudante. E a liderança é do professor, tem que ser do professor. Então precisamos trabalhar para o professor. Então quando eu digo saber quem a instituição não é só do ponto de vista da gestão. É a gestão saber quem é a instituição, para onde ela vai, como ela vai, mas ter os professores consigo e os professores coadunados com esse caminho. Muito bom. Você acredita que a escola de hoje ela ensina as crianças a buscarem felicidade ou apenas sucesso? Que tipo de sociedade que você acha que a gente está construindo com as escolas de hoje? Na linha dos modelos distintos de escola, a gente tem escolas que ensinam apenas o sucesso e escolas que procuram fazer uma mediação entre o sucesso e a felicidade. Não vale perguntar para um pai, por exemplo, que tem o seu filho na rede privada e que, portanto, paga mensalidade, se ele quer que o seu filho tenha só sucesso ou se ele quer que o seu filho tenha só felicidade. É óbvio que o pai vai buscar o sucesso e a felicidade. Por isso ele optou pela educação privada, né? Por isso ele paga mensalmente parte daquele grande custeio para a educação e formação de seu filho, sucesso e felicidade. Agora, é importante que as famílias consigam identificar, né, para onde esse cobertor puxa mais. Para o sucesso, numa ausência de felicidade, é que eu estou conceituando na provocação que você faz entre sucesso e felicidade, sucesso como algo extremamente cartesiano, em que vale o resultado acadêmico, vale as disputas dos primeiros lugares e, para isso, eventualmente, se desconsiderar processos formativos, integrais, humanos e etc., né? E tem escolas que vivem assim e está tudo certo, porque é um modelo de escola. Né? E há outras escolas que trabalham mais a linha da felicidade. E está tudo certo, porque são escolas que têm no projeto político-pedagógico da escola e no trabalho do professor com o estudante em sala uma pegada, digamos assim, mais holística, talvez de projetos, de considerar o estudante naquilo que ele foi capaz. A capacidade máxima dele hoje é 30%, está tudo bem. Não há, por exemplo, retenção do estudante, reprovação, não tem bomba, por exemplo. Né? Então, é uma escola que puxa mais para esse caminho, vamos dizer assim, o importante é ser feliz e tal. Há outras escolas que, no outro extremo, vão lá para um caminho muito cartesiano, vamos lá, resultado, primeiro lugar, não sei o quê, e aí, de repente, você está habilitando um ser humano para, na vida, entender que é assim. Eu, particularmente, acredito muito nessa coluna do meio. É óbvio que o que eu estou dizendo aqui, todo mundo em público vai dizer a mesma coisa, né? Porque não se pode dizer outra coisa. Então, esse é o certo de ser dito. Mas, para além de ser o certo de ser dito, eu acredito muito nisso. Até por conta do lugar de onde vim. Não se pode falar em excelência de resultado, de aprendizagem, de sucesso, portanto, na vida, dissociado da felicidade. E de onde vim da minha formação, que falava aqui anteriormente, estando no Colégio dos Jesuítas, na rede jesuíta de educação, para Santo Inácio de Loyola, a palavra excelência está posta o tempo inteiro. E a excelência não pode estar dissociado da excelência humana do sujeito.
Por isso, na particularidade do Colégio dos Jesuítas, a gente tem a excelência acadêmica, vamos lá trabalhar e tal, mas em nenhum momento se desconsidera o que não é o primeiro lugar. Ou o foco talvez não seja que o tempo todo seja o primeiro lugar. É preciso caminhar com todos, respeitando suas individualidades, etc. E as adjacências do processo formativo acadêmico escolar de sala de aula precisam ser observados para saber se a escola, se isso que é bonitinho dizer em público, que é o que todo mundo tem que dizer, não, tem que ser uma junção das duas coisas. A escola testemunha isso de fato? Posso dizer, por exemplo, no colégio que eu dirijo, todos os processos de formação integral do estudante, quer seja por voluntariado, quer seja ancorados na matriz curricular do estudante, com destaques em determinadas séries, isso está posto. Para quê? Para perseguir a excelência acadêmica, os bons resultados associados a um processo de formação humana da pessoa. De que adianta alguém no seu lugar de trabalho, no futuro, daqui 15, 30 anos, gerindo processos muito bem feitos, desconsiderando o ser humano, sobretudo se estivermos falando aqui de 30 anos adiante, onde, do ponto de vista do apoio do maquinário, digamos assim, como a própria inteligência artificial, etc., quer dizer, você vai precisar cada vez mais de pessoas muito mais competentes do ponto de vista da gestão humana das pessoas do que propriamente dito tecnológico, né? Então, é desse futuro que a gente está falando, eu penso e creio. Excelente ponto. Professor, o tema da saúde mental tem ganhado cada vez mais destaque na educação. Como você enxerga a responsabilidade das escolas na promoção do bem-estar emocional dos alunos e também dos educadores que, muitas das vezes, são deixados em segundo plano? Salomão, eu diria que esse tema, que inclusive é tema de um seminário, do 3º seminário dos Jesuítas, Educação e Saúde Mental, que nós promoveremos no colégio no mês de setembro, já é o 3º ano consecutivo em que a gente promove uma discussão, né, de educação para os professores, não só do colégio, mas da cidade de Juiz de Fora, região. Esse ano vai ser o grande tema central é esse, da saúde mental. Eu diria que esse tema foi levantado com muita relevância na pandemia. A pandemia trouxe adoecimento não só físico do ponto de vista da Covid, mas muito sofrimento mental, né? E algumas pessoas ainda hoje sofrem por isso. Mas o grande ponto que é a pandemia, por exemplo, trabalho remoto. Então, talvez a gente antes chegava no trabalho e dizia assim, eu queria falar com o professor Edelvis. Ele ainda não chegou. Eu queria falar com o professor Edelvis. Ele já saiu. Você tinha uma métrica presencial que estava posta. Na pandemia, você acordava em casa às 6 da manhã, que era o seu local de trabalho. Muitas famílias, não dispondo de casas amplas e grandes, né, tinham ali na mesa da refeição da família 2 computadores, o computador do pai, o computador da mãe, a necessidade de um computador para os meninos estudarem, dividindo espaço pequeno. Famílias se juntaram mais nesse momento ou se separaram, porque a convivência ficou uma coisa assim muito diferente. Por isso que casas, sítios, grandes apartamentos estouraram o preço naquela época, porque as pessoas precisavam cada um do seu lugar, inclusive da sua individualidade, que elas viviam no trabalho. E a ausência física do trabalho era uma ausência também do trabalho. E na pandemia essa coisa chegou e ficou tudo misturado, todo mundo no mesmo lugar, todo mundo trabalhando o tempo todo, de 6 da manhã a 11 da noite, você com seu celular na mão ou o computador aberto, todo mundo trabalhando. Quer dizer, a receita perfeita para um adoecimento, eu diria, não só das pessoas, mas um adoecimento social, de hiperconectividade, e os impactos que essa hiperconectividade causa. Para além dessa convivência excessiva, talvez,
em casa ou da hiperconectividade com o trabalho, etc. Esse problema da saúde mental, que foi discutido a partir de então, perdura até os dias de hoje e foi fundamental para que as instituições escolares, as escolas e as instituições educacionais, redes e etc., passassem a discutir o tema desse cuidado com a saúde mental. É interessante que essa expressão saúde mental, antes da pandemia, nos remontava a alguma coisa beirando a loucura, desequilíbrio e coisas desse tipo, né? E no pós-pandemia, nós estamos falando de problemas de saúde mental que dizem respeito, por exemplo, à qualidade de vida, associada ao estresse, associada a uma carga de trabalho eventualmente excessiva, a um ambiente de trabalho não propício ao prazer e à felicidade, porque as pessoas precisam ser felizes também no trabalho. Aliás, precisam ser felizes no trabalho porque a maior parte do tempo elas estão no trabalho. Então, qual é a receita para se cuidar disso? Há muitas discussões, né? E nós queremos discutir no 3º Seminário dos Jesuítas, Educação e Saúde Mental esse ano, esse viés de cuidado para com o estudante, para com o educador, que, como você bem disse, talvez na maior parte das vezes fique em segundo plano. Posso dizer, Salomão, que os cuidados que temos, falando da minha experiência hoje de gestão no Colégio dos Jesuítas, está para com, digamos assim, o respeito para com a pessoa humana. O estudante que está do outro lado, e esse é muito bem assistido, porque a gente tem um movimento escolar que desemboca na assistência do estudante. Desde a acolhida do estudante na porta da escola, e se o estudante chega com um rostinho triste, alguma coisa desse tipo, com uma equipe atenta, tem quem chega no estudante e faz uma pergunta, que liga para casa, o que está acontecendo. Dentro de sala, se o professor começa a perceber que tem uma ausência de sintonia com a turma, avisa para a coordenação entra em contato com a família. Então, eu diria que esse processo de cuidado para com o estudante já está posto em uma escola de excelência no acompanhamento como o Colégio dos Jesuítas, nas várias equipes, quer seja da coordenação pedagógica, quer seja do orientador de aprendizagem, quer seja do olhar atento do professor em sala de aula, e algum contato com a família é feito nesse sentido para que esse respaldo no cuidado que a família dá e que a escola também dá aconteça. Para mim, a grande questão hoje é a saúde mental do educador. Se nós pensarmos, principalmente no caso dos professores, né, uma jornada de trabalho muito grande em colégios, escolas, no plural, onde trabalham, né, 2, 3, 4 instituições, a gestão de 2, 3, 4 calendários. Se você olhar sob esse prisma, são pessoas que trabalham todo santo final de semana. Porque quando o seu sábado não é letivo na escola 1, ele é na 2, ou na 3, ou na 4. Significa que você está adotando o sábado como um dia ordinário de trabalho. Significa que em distintas instituições, com distintas demandas, você está absorvendo o seu domingo também como um dia de trabalho, de correção de prova, de lançamento nos sistemas, na conexão mental com distintos sistemas de lançamento de nota, com demandas distintas de colégios, escolas distintas. Mais uma vez, a receita perfeita para o adoecimento mental, que às vezes vem em forma de esgotamento, e isso a gente conhece pela nossa lida e o conhecimento do nosso corpo, às vezes vem de esgotamento, mas às vezes vem na baixa qualidade do seu trabalho, no caso do professor especialmente, da entrega para com o estudante, que às vezes vem no desenvolvimento de alguma síndrome, às vezes vem no desenvolvimento de alguma doença, que às vezes é física, está no corpo, mas está muito ligado a essa questão da saúde mental. Para mim, o grande ponto é os estudantes
sempre estiveram e estão cada vez mais no foco desse cuidado da saúde mental. Para mim, o grande ponto é a saúde mental do educador, do gestor, sobretudo do gestor, né? Quem cuida de quem cuida dos outros? É importante a gente se fazer essas perguntas nesse universo educacional cada vez mais exigente, cada vez mais diverso, né? Com tantas atenções. Então, o professor cuida do estudante. Quem cuida do professor? O gestor tem que cuidar do professor. Quem cuida de quem cuida do cuidador, né? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer o tempo todo. E, em alguns momentos, com mimos, outros momentos com cuidados, outros momentos com a desaceleração, outro momento com a celebração da vida das pessoas, né? Isso precisa estar presente nas instituições como uma forma de cuidado. Falando um pouquinho agora sobre inovações educacionais e também sobre internacionalização, você falou há pouco. Me conta um pouquinho como é que você enxerga, né, esse futuro da educação passando por internacionalização e possíveis inovações do ponto de vista com o estudante. Sim, muito legal isso, muito legal, e me brilha os olhos falar disso, né? Inclusive, assim, é minha área de pesquisa no doutorado. Bom, por que me brilha os olhos? Falar de inovação educacional, a gente pode puxar várias coisas, assim, tem muitos vieses para a gente discutir inovação educacional, mas para mim, um dos pontos de destaque é a questão da internacionalização do currículo, das ações de internacionalização com programas efetivos, mas eu diria principalmente da visão da educação para um universo cada vez mais amplo e que precisa estar contemplado no currículo, né? Por quê? O mundo é cada vez mais uma aldeia, como a gente ouve em algumas falas, lê em alguns textos, né? Uma aldeia global. Nesse sentido, o Papa Francisco usa uma expressão que é a casa comum. Então, é a nossa casa comum. Nós vivemos com os impedimentos das fronteiras, nós brasileiros com o nosso passaporte brasileiro, os russos com o passaporte russo, os afegãos com o passaporte afegão, cada um com o seu passaporte, delimitado na sua área geográfica, mas cada vez mais essa grande casa comum, como diz o Papa Francisco, tem uma interconexão gigantesca, né? Os recifes, os corais que morrem aqui impactam a vida do outro lado do planeta. A questão das florestas, o regime de chuvas, o aquecimento global, quer dizer, isso não é mais um problema de cada um. Então, nesse sentido, a internacionalização, nessa discussão de inovação educacional, inovação pedagógica, para mim, passa pela internacionalização necessariamente, com alguns vieses. O dos programas internacionais, né? E nesse sentido o Colégio dos Jesuítas tem começado um movimento de programas de internacionalização que requer o deslocamento geográfico do estudante para viver uma outra experiência num outro lugar. E a SD, de forma, vale aqui destacar isso, assim, primorosa, com uma organização, com uma capacidade de gestão desses processos com muita competência, e isso é muito importante se destacar, porque não se sai de um ambiente geográfico em que você tem total domínio dele para um outro ambiente geográfico, e nós estamos falando de uma outra fronteira física, sem o devido amparo, cuidado, zelo e capacidade de gestão de qualquer problema que se aconteça lá. E nesse sentido, elogio e louvo aqui o trabalho da SD nesse sentido. Então, você tem esse movimento de internacionalização que por si só, pela língua, pela cultura e por aquilo que os olhos veem e o corpo sente, você forma o sujeito, né, para esse processo de internacionalização. Tem um outro processo que não requer a distância
geográfica pode ser rompida pela tecnologia com programas e projetos de internacionalização remotos, online. Antigamente nós falaríamos em troca de cartinhas colocadas no correio para fazer essa internacionalização. Hoje você faz na tela do celular, na tela do computador, num grande auditório com as pessoas reunidas. São projetos, né, ainda um pouco de vivência da cultura, especialmente da língua, rompendo a barreira geográfica com a tecnologia. Avançando um pouco mais, avançando e trazendo mais para perto, a gente pode falar, por exemplo, da internacionalização do currículo, que passa pela língua, por exemplo, a língua inglesa de comunicação universal, né, hoje presente de forma muito forte nas escolas privadas, né, como no caso do Colégio dos Jesuítas, em todo o ensino fundamental, com 5 aulas de inglês por semana, tanto quanto de língua materna, né? Então, isso é por si só a internacionalização acontecendo, para além de uma visão de todo o professorado, e aí saindo da questão da língua, e entrando no professor de matemática, história, geografia, ciências, ensino religioso, filosofia, sociologia, arte, né? Que é trazer esse processo internacional da cultura mundial para dentro da sua sala de aula, para dentro do pensamento daquele estudante que não vive somente em Juiz de Fora, ele é um cidadão do mundo. Conhecer o que a arte tem para oferecer no mundo, do ponto de vista do currículo, é habilitar esse sujeito para o que conversávamos há pouco, né? Para esse mundo do futuro, para essa relação humana. Então, para mim tem variáveis aí, que é desde aquilo que é muito próximo, que é o currículo e sua interface com o mundo que está posto nas suas diversas áreas de conhecimento e componentes curriculares, até mesmo esse programa em que fisicamente se vive uma outra realidade, numa outra fronteira, e isso é, para mim, na minha visão, uma grande inovação do nosso tempo. É uma grande inovação do nosso tempo e veio para ficar. E vai ficar muito para trás do ponto de vista da formação do seu estudante, do ponto de vista das habilidades, competências e visão de mundo necessária para o futuro, quem assim não proceder no dia de hoje. Quer seja do ponto de vista da formação linguística, quer seja do ponto de vista do favorecimento de programas de internacionalização in loco. Claro, há aí uma dificuldade do ponto de vista econômico, sobretudo relação de moedas, né? Quando são programas em dólar ou em euro, por exemplo, isso encarece ainda mais, tem esse desafio, mas esse desafio pode ser vencido com as tecnologias que estão disponibilizadas hoje, né? E o reforço do ponto 1 que eu trouxe, que é a questão do currículo. Isso, para mim, é uma grande inovação pedagógica, veio para ficar. Quem não milita dessa forma tá ficando para trás e está deixando o seu estudante também para trás no mundo do futuro, que é onde ele vai trabalhar, viver e atuar. E agora um recado rápido dos nossos apoiadores. Se você quer saber o que as maiores lideranças educacionais pensam e estão fazendo para transformar a educação do nosso país, siga nas redes sociais do Educational Leaders, grupo de líderes educacionais do Brasil. Muito obrigado, professor. Caminhando para a reta final deste episódio. Que pena. Não, acredito. Essa prosa poderia durar mais algumas horas. É uma boa conversa. Temos muitas e muitas pautas para vários episódios. Nosso primeiro. Olhando para essa trajetória incrível que você tem na educação, tudo que construiu até aqui, eu queria saber qual legado você gostaria de deixar para um futuro, um aluno, um professor, um educador encontrasse com você, te agradecesse. Qual é o legado que o Deus quer deixar para essas pessoas que cruzaram seu caminho? É engraçado que, para nós que somos professores, estando em sala de aula ou fora dela, gestores, professores, educadores de modo geral, esse legado já fica, esse legado já existe e geralmente, Salomão, ele não está vinculado àquela excelente aula que você deu, não. Ele está vinculado
Há alguma coisa que você disse e nem se lembra que disse. Então, quando a gente encontra com antigos alunos pelas esquinas da vida, é muito legal quando alguém me encontra e diz assim: Edelvis, nossa, você foi meu professor lá nos idos de tantos anos atrás. E nossa, cara, que legal, que bom te ver, te encontrar. Olha, eu gostava muito assim de você lá como meu professor e tem uma coisa que eu nunca esqueci. E aí o cara fala alguma coisa que ele nunca esqueceu. Alguma coisa que eu sempre me lembro, alguma coisa que me marcou. E essas coisas todas, geralmente não, assim, todo feedback que eu tive até hoje foi nesse sentido, foi alguma coisa humana. Não é assim, nossa, teve um dia que você deu uma aula fenomenal falando de tal tema. Não. Teve um dia que eu estava muito triste, você me chamou para conversar e você não foi para o recreio e ficou conversando comigo. Nossa, teve assim uma situação que um colega nosso estava passando por tal situação e eu nunca me esqueci quando você disse na sala tal coisa assim, assim assado. Aquilo me marcou. Então, esse é o legado que eu gostaria de deixar. Para além de ser um bom gestor, digamos assim, essa é a minha obrigação, é ser um bom ser humano que olha para as pessoas, que compreende as pessoas, que quer estar com elas, quer viver com elas nas suas dificuldades, nas suas alegrias e passar pela vida tendo feito ela valer a pena de forma muito vinculada a essa dimensão assim humana, relacional, porque é isso que fica. São as boas lembranças que ficam. Maravilhoso. Uma última pergunta, e para fechar, que pergunta que você deixaria para os líderes educacionais do Brasil que estão nos ouvindo? O que você tem feito pelo futuro da educação do nosso país? O que você tem feito? O que você tem feito e o que você pode fazer pelo futuro da educação do nosso país? E digo do nosso país com uma visão muito ampliada. Se alguém me fizesse essa pergunta, Edelvis, o que você tem feito, o que você pode fazer pelo futuro da educação do Colégio dos Jesuítas? Eu acho que a pergunta não está vinculado a uma instituição, não está vinculado a uma rede pública, privada. Acho que ela está vinculada à educação do país. A gente precisa ter um projeto de país. A gente precisa ter um projeto de desenvolvimento de país, que passa, dentre outras coisas, não quero aqui ser ufanista e dizer que passa necessariamente ou necessariamente passa exclusivamente pela educação. Não. Há muitos vieses para falar de um projeto de país e de futuro de país. Um desses vieses é a educação. É onde estamos, é onde militamos. E eu penso que todo gestor, toda liderança educacional precisa ter em vista uma visão de país. O que você, líder educacional, gestor educacional, liderança, tem feito e pode fazer pela educação do seu país. Isso nos tira da caixinha, isso nos provoca sobremaneira e o céu é o limite. E a gente vai buscando com novos projetos, novas parcerias, nova visão, muita abertura, perseguindo algo que é muito maior do que a minha escola, é muito maior do que a minha rede, é um projeto de país, é um projeto de povo que passa pela educação. E olhar para essa amplitude que é o país, um povo, o desenvolvimento, o projeto, é muito importante na visão de cada líder, ainda que ele diga, eu sou só um diretor escolar, eu sou só um diretor de rede, eu sou só um secretário. Não. A construção do país e, quiçá, do mundo, essa grande casa comum, passa pela nossa ação, pela nossa visão de futuro, pelo nosso legado de educação e de formação dessas pessoas que vão transformando o mundo, pelo nosso trabalho, pelas nossas mãos também. Muito obrigado, professor Edelvis, Salomão, senhoras e senhores. Esse foi mais um Educational Leaders Podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau.